Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de desenho técnico, dando sequência, né? Já aos encontros anteriores e conforme a gente já vem trabalhando, né? Já teve com a SAP 1, já trabalhamos a SAP 1 anteriormente com o CAD e muito importante, pessoal, todo mundo, eu vi aí que vocês estão correndo atrás dos documentos junto à unidade do Colorado, né? A coordenação. Vi que vocês, né, estão entrando aí já em contato com a Autodesk para pegar a licença de estudante. Então, peço que façam o mais rápido possível para na próxima web a gente só vai fazer CAD. Então, na próxima e na outra, né, vamos ter os momentos aí justamente para trabalhar com o CAD e a SAP 2. Então, façam a SAP 1, né? Sei que vocês ainda estão pegando a licença aí, façam o download. Lembrando, né, que vejam a especificação do seu hardware. Se realmente se tiver algum problema, um hardware que não seja tão eficiente assim, que isso vai de cada um, né? Qual é a ferramenta que tem, aconselho a baixar o AutoCAD LT, a versão mais antiga que tiver, o ano mais antigo que tiver lá na plataforma, né? Faça um download dele que a especificação sempre é mais baixa, né? E se a sua máquina tem maior chance. Isso depende de cada um. Se tiver um computador gamer aí, placa de vídeo dedicada, aí, 8, 12 gigas, né? Pode baixar a última aí que vai rodar bem. Se não for o caso, aí você vai ali buscando a melhor versão possível para sua máquina, certo? Então corram atrás aí, tem na plataforma da própria Autodesk tem uma instrução, né, um tutorial de como faz. Pegue um documento, né, com o Colorado e aguarde, né? Geralmente 48 horas eles liberam para fazer o download. Façam o download, façam a SAP 1, revejam aqui a web gravada, vai vendo os conceitos, nós falamos de retângulo, de linha, como que faz desenho, posicionamento, como que usa o mouse, né, na tela, tudo mais, layers, né? Já façam essa, vão ali praticando, porque querendo ou não, o CAD é treino, né? Então, como quase tudo na vida é treino, então é hora de prática realmente. Então, peço que eu faça. Então, passando essas considerações iniciais, né, vamos para o nosso conteúdo. Trazendo aqui, né, vai ter o começo aqui, a gente vai trazer um pouco de recapitular, vixe, a palavra fugiu agora. Vamos recapitular, né, um pouco dos conceitos da nossa primeira web, porque infelizmente muitos não estavam presentes, né, não sei se realmente assistiram, então tem conceitos que são importantes aí para a gente trabalhar, né, nessas duas SAPs. Então, primeiro é o tamanho de folha, né? As folhas, conforme a gente tem um exemplo, muito comumente, quase todo mundo trabalha com a folha A4, né? E de onde que vem esse A4? Por que A4? Então, as folhas são séries, conforme a série A, né? Então, todas as folhas que são A, vem do A0 até o A10, né? Então, o maior tamanho é o A0 e o menor tamanho é 10. Tem só a série A? Não. Tem série B, tem outras séries de papel também, mas é justamente para padronizar o tamanho. Mas para escolhermos, né, o tamanho da folha a ser utilizado para plotar o desenho, trazendo o tradutor, né? Quando a gente fala plotar o desenho, é fazer a impressão do mesmo. Então, a gente vem aqui e faz no CAD, né, o desenho legal, igual a gente fez das cases das condensadoras, a gente vai fazer na planta baixa, né, na SAP 2. Então, depois que a gente faz esse desenho, para o nosso executor, né, ter o projeto em mãos, ele não vai ficar com o computador lá na obra, né, toda hora consultando o computador, não. Então, a gente faz a plotagem, né, transfere esse arquivo digital para o papel e imprime, né, imprime ele e entrega para o executor. Então, isso que é plotar, né. Então, o tamanho da folha ser utilizado para plotar o desenho, precisamos analisar o tipo de projeto que iremos realizar. Formatos com menores dimensões são mais fáceis de manusear, né? Porém, pode atrapalhar na clareza dependendo da escala utilizada, levando a má interpretação dos detalhes. Exemplo, quero imprimir uma planta baixa, vamos dizer, da coordenação lá do Colorado. Então, eu vou ter que fazer não só isso, né? Tem um bloco inteiro, são muitas informações, é grande. Aí eu quero fazer a plotagem, né, desse desenho no A4.
Então, a 4 vai ficar pequeno, você não vai ver bem, né, os detalhes, vai ficar difícil. Só que o A4 é tranquilo para você carregar, né? Cabe numa pasta comum, você leva de forma bem tranquila. Se você pegar, por exemplo, quero fazer uma impressão numa folha maior, para ter uma riqueza de detalhes, né, mais nítida. Então, eu vou para o A1, que é uma folha bem maior, né? Então, no A1 você tem já uma maior riqueza de detalhes, né, por ter uma área de impressão maior. Só que, infelizmente, é mais difícil manusear e tem um custo mais elevado, né? Então, você já não consegue imprimir desse tamanho em qualquer lugar, né? O custo é mais alto. Então, se você tem muitas folhas, né, você tem que pagar numa gráfica, um lugar assim, para fazer impressão. E na hora de manusear também, você tem que fazer a dobragem dele. Ou se não quiser dobrar, né, quiser enrolar, você precisa daqueles tubos, né, para carregar desenho. Então, tem os prós e os contras, né? Formatos maiores auxiliam na clareza dos detalhes, mas os custos de impressão e dificuldade de manuseio são itens a serem avaliados. Então, os tamanhos, né, variam do A0 até o A6, que é o que tem nessa figura aqui, ó, o menor tamanho representado nesse desenho aí, conforme NBR, né, 10068, sai do A0. O A0 é tudo, é o quadrado externo aí, né? São todas. Não, na verdade não. O A0 é aqui embaixo só. É metade do meio, né? Para baixo é tudo A0. O A1, você pode ver que é praticamente metade do A0. O A2 é metade do A1. O A3 é metade do A2 e assim vai. Lembrando que a série vai até o A10. Então, né, para uma melhor compreensão dos diferentes tamanhos das folhas que compõem a série A, confira as dimensões conforme a NBR 10068, folha de desenho. Isso a gente viu também, né? Então aqui mostra que o A0 ele é 841 por 1189. Se você for no A1, a menor medida do A0 continua no A1. Então o que era a altura, né, e vamos dizer comprimento, né, altura e comprimento, o que se ele era a medida de altura de um lado, ele virou comprimento do outro, né, na menor, no A1, né, na subsequente. E a outra medida, que é o 594, se você dividir praticamente o 1189, você vai ter um valor muito próximo ao 594. Acho que não vai ser igual, porque teria que ser 1188, né? Mas vai ter 594,5. E assim vai o A2. Vai pegar o 594, que é a menor medida do A1, vai ser a maior medida do A2, e a outra medida é dividir, né? 841 dividido por 2, que vai dar 420. Teria que ser 840 para dar certinho, né? Então vai dar 420,5. Mas esses meios ele vai cortando e vai padronizando nessas medidas aí. Então, assim que são definidas as folhas, né? Aí o A4 é 210 por 297, que é o que a gente usa no dia a dia. Outra coisa importante no desenho são as margens, né? Então, visando a melhor apresentação do desenho, a NBR 10582, né? Trata das margens e legendas. Tem um padrão. Ó, a margem esquerda é 25 milímetros, porque quando você vai juntar essas folhas, né? Às vezes você vai encadernar, vai grampear, sei lá o que você vai fazer para entregar para o seu cliente, você precisa que esse espaço esteja livre, né? Para ser utilizado nessa finalidade. Então a margem da esquerda tem 25 milímetros e as outras margens, se for no A0 ou no A1, tem 10 milímetros. Se for no A2, A3 ou A4, são de 7 milímetros. Papéis menores que esse, dificilmente a gente usa para fazer impressão, né? Então, vai do A0 ao A4, quase todos os casos. Envolvendo, né, instalação de equipamento, você vai estar sempre associado à planta baixa, né? Vai andar junto. Você vai ali para o A1, vai para o A0, ou se for uma peça mecânica ali, algo simplesmente do equipamento, né? E já pode ser menor, você precisa às vezes usar uma escala de ampliação. Aí você pode pôr um A4, né? Você não precisa de uma folha tão grande. Então as margens são limitadas pelo contorno externo da folha e o quadro. O que é o quadro? É a área útil, né? O quadro é quem limita o espaço para o desenho. Então é a área útil do desenho. A única margem que é padronizada do A0 ao A4 é a margem esquerda, justamente que serve para ser perfurada e utilizada no arquivamento. Então as margens estão aqui, né? Como que elas são feitas.
conforme a NBR também. Legenda. A legenda é espaço destinado para as informações. Então, vai colocar o nome, né, onde que é feito esse projeto, o endereço, data, o projetista, né, nome dos arquivos, nome da empresa, responsável técnico. Todas essas informações vão nessa legenda. Também da NBR, né, 10068, deve ter as seguintes informações, ó, designação da firma, o projetista, desenhista ou outro, o responsável pelo conteúdo do desenho, local, data e assinatura, nome e localização do projeto, conteúdo do desenho, escala, né, número do desenho, designação da revisão, indicação do método de projeção e a unidade utilizada no desenho. Então, vocês podem ver lá que uma coisa que pode ter gente pensando, projetista e desenhista, né? Então, muitas vezes, quando você vai fazer, né, você vai usar um software ou algo assim, alguém vai lá e faz o projeto. Tem casos que a pessoa projeta, mas não faz o desenho, porque aí a representação, né, gráfica, já pode passar para outro, né? Então, tá aqui, posicionamento que eu quero as máquinas, qual máquina que eu vou colocar, tubulação, como que vai passar, tudo mais. Aí a pessoa só vem e executa o desenho. Então, por isso que é projetista e desenhista. Então, deve estar sempre situada no canto inferior direito, tanto nas folhas posicionadas horizontalmente como verticalmente. Então, isso não muda, ó. Posicionada no canto inferior direito. Então, pode ser, né? Ela deve ter 178 de comprimento nos formatos A4, A3 e A2 e 175 nos formatos A0 e A1. Então, a questão do layout, né, dessas folhas também, geralmente a legenda, né, fica, ou as folhas A0, A1, A2, às vezes até o A3 é usado no modo paisagem, né, justamente por até o posicionamento dessa legenda, né, para ele não ocupar uma área muito grande do desenho. E A4 já usa no formato retrato, né, também pensando nessa área que a legenda vai tomar. Outra questão são as escalas, né? Que a gente falou e muito importante. Então, em diversos estudos relacionados a desenhos técnicos, devemos partir de objetos, peças ou edificações conforme seu tamanho real. Em alguns casos, não é possível fazer essa representação na folha de desenho mesmo utilizando o maior formato de papel. Então, a planta baixa com a casa, às vezes, tem 28, 30 metros de comprimento, 30, porque geralmente o terreno é 30 por 12, né? Assim, vamos colocar uma casa tem 25 metros de comprimento e o seu papel não tem nem 1 metro, né? Tem um papel que vai ter 1 metro. Então não tem como se representar de forma real, né? Então, para o caso de plantas baixas, precisamos reduzir metros em centímetros para que caibam no papel. E ali ele traz a representação, né, de uma planta baixa. Então, essa planta baixa está fora do real, né? Então, muitas vezes você tem a escala ali. Igual vocês estão vendo ali que a escala é 1:50, todo mundo está conseguindo ver na legenda. Não, tá muito apagado. A parte- Bem, mas é a parte mais escura aqui, a legenda ali, ó, planta baixa, seu nome, canto inferior direito do desenho. Vou perguntar aí, chegou o Vanner, chegou o Felipe, o Antônio. Alguém está conseguindo ver aí o tamanho Tá da muito escala? apagado. Dá pra ver, não. É um pouco embaçado, tá embaçado aí. Será que a internet daqui está indo com uma baixa resolução para vocês? Agora não tem nem como eu saber, porque eu só vejo o que eu envio. As letras tá tudo ok, é só o desenho. Os desenhos tá embaçado. Ah, o desenho não vai conseguir ver mesmo, não. A planta baixa, não. Eu Pois é, falo a a legenda. legenda lá embaixo não dá pra ver. Ah, também não dá? A escala tá 1:50, eu tô vendo aqui. É 1:50, exatamente. A escala tá ali 1:50 e a folha é 1:5, né? Isso. Todo mundo sabe já onde está a legenda, né? Sim, sim. Canto inferior direito. Fazer essa legenda aí, professor. Então, a legenda, né, traz a informação da escala. Infelizmente, a gente não consegue ver a planta baixa, mas o que interessa para a gente aqui é a escala. 1:50 representa o quê? Se você pegar uma régua, tá com o seu projeto plotado ali na sua frente, numa folha. Ah, não sei qual é o tamanho que tá sem cota, né? Mas a escala é 1:50. Se você pegar ali sua régua e medir 1 centímetro,
na régua, no real ali, botei a régua no desenho, né, que está plotado, tem 1 centímetro, representa que na realidade, né, o que está representando aqui no caso é uma casa, né, que esse que você mediu 1 centímetro, lá tem 50 centímetros, então tem meio metro, né. Medi ali a área do banheiro, deu 4 centímetros aqui no desenho que eu estou medindo, né. Então deu 4 centímetros, quer dizer que no real, né, o que está construído ali, ou o que vai ser construído, são 200 centímetros, né? Porque é 1:50, se for 4, que equivale a 200, né? 200 centímetros. Então a escala é o que está à esquerda é o valor no desenho e o que está à direita é o valor real, na realidade, o tamanho na realidade. Então é 1:50. Mediu 10 no desenho, quer dizer que é 500 no real. E assim vai. Então, a unidade aí, no caso, a gente usa centímetros porque a régua mede em centímetros, comumente, né, nessas réguas graduadas. E a projeção também de planta baixa vai estar sempre atrelada ao centímetro, né? Porque ela vem do metro, tenta reduzir um tamanho que fique legal. Então, a escala 1:50 é 1 no real, 50, ou 1 no desenho, 50 no real. Escala 1:10, 1 no desenho equivale a 10 no real. Escala 1:25. 1 no desenho equivale a 25 no real. Escala 5:1. Então, 5 no desenho equivale a 1 no real. Então, essas escalas de 1:50, né? Que aqui vai trazer, não vou antecipar, não. Então, vamos ver aqui, né? Caso de plantas baixas, precisamos reduzir metros em centímetros para que caibam no papel. E para outros casos, necessitamos ampliar os desenhos buscando maior clareza na leitura e melhor avaliação dos detalhes da peça. Você pega um parafuso pequeno aí e quer fazer o projeto dele, né? Vai colocar no papel. Se você fizer o do real, imagina para a pessoa descobrir qual que é o passo desse parafuso. O passo é muito pequeno, o espaçamento dele, né? Passo de 1,5 geralmente. Então, você for desenhar, vai ficar muito difícil desenhar também. Um traço vai estar quase junto do outro, né? Então, o que que a gente faz? Quando a peça é pequena, a gente amplia ela. Então, o que ela é no real é um tamanho X, a gente leva o papel muitas vezes dobrando o tamanho, triplicando o tamanho, aumentando em 5 vezes o tamanho, né? Para ter uma maior riqueza de detalhes. Então, para atribuir essas modificações dimensionais, utilizamos os recursos de desenhar em escala, reduzindo ou ampliando a proporção linear. Então, a escala 1:1 é a escala natural. Então, o que significa 1:1? Perguntar aí, quem que pode me responder? Quanto que, se é 1:1, se é 1 no desenho, equivale a quanto no real? 1 também. É a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Então, você pega, por exemplo, o seu celular. Todo mundo deve estar com o celular muito próximo da mão aí, né? Então, se você quiser projetar ele num A4, é mais tranquilo. Então, é comum que a gente use uma escala natural, né? Para um desenho de um telefone, por exemplo, porque ele tem um tamanho muito próximo ao tamanho da folha, né? Então, o que está no desenho é o mesmo tamanho que está no real. Uma escala x/1, né? Representa uma escala de ampliação, onde o desenho foi aumentado em x vezes para melhor projetar os detalhes. Então, a escala 5:1, você tem 5 no desenho para 1 no real. Caso que a gente use a escala de ampliação, por exemplo, o parafuso ali, né? Que a gente tem que colocar mais detalhes. E ele, o fato tem que colocar mais detalhes porque ele é pequeno. E a folha é maior, né? Você tem uma área maior para projetar. E a escala 1 para x, né? Isso é na escala de redução, onde o objeto real foi reduzido em x vezes. Então, a escala 1:50, igual a gente viu, basicamente pegou a planta baixa, né, do real e reduziu ela em 50 vezes, né, para caber todos os detalhes na folha escolhida para o projeto. Ampliação, pega algo, né, que no real é pequeno e coloca ele no desenho de forma maior para ter mais detalhes. E a escala de redução pega uma coisa muito grande, coloca no papel para você trazer todas as informações pertinentes, né? Essa parte da escala aqui, tá tranquila? Então, pegou a escala ampliação, escala de redução? Sim, 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 sim. Deixa uma pergunta aqui então. A gente vai fazer a SAP 2, que é uma planta baixa de uma biblioteca.
A gente vai usar a escala de ampliação ou a escala de redução? De redução. Exatamente. Então, show de bola. Então, vamos para o próximo tópico, que isso aqui também é muito importante, que foi o que eu estava dizendo para vocês sobre vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda, lembra? Então, vem daqui, ó, projeções ortográficas. Esse aqui é importante, ó. Então, a representação de objetos tridimensionais, né, em desenhos bidimensionais. Então, o que que é? O nosso objeto que a gente tem, ele é em 3D, né? Ele tem profundidade, tem largura e tem altura. E, como falei, no 2D não tem como, né? No papel ali você só tem largura e altura, né? Você só tem base e altura, você só tem duas dimensões. Então, toda vez que você quer fazer isso, né? Você pode ser feita em qualquer um dos diedros. Então, ele pega, né, o nosso plano ortogonal e divide em 4 partes, que seriam 4 diedros. Mas para simplificar a leitura das informações técnicas do desenho, convencionou-se o uso apenas do primeiro e terceiro diedro. Então, como que se faz, né? Não, a gente pode colocar em qualquer um, pode, mas o desenho técnico, ele é quase igual uma língua, né? Usado para padronizar essas situações, né? Que a gente tem que fazer uma representação gráfica de algum objeto. Então, da forma que a gente faz aqui, né? Muitos outros locais do mundo faz igual. Então, no primeiro diedro, né? Quem que usa aqui, ó? Brasil e países europeus. E no terceiro diedro, Estados Unidos e Japão, né? São os mais relevantes aí que utilizem. Qual que é a diferença dos dois? A gente já vai chegar. Então, tanto para o primeiro, né, quanto para o terceiro diedro, a gente tem as vistas, né, que são necessárias. Então, o que? Vista frontal, pode ser que chame de elevação também, né? Vista superior, vista lateral direita, vista lateral esquerda, vista inferior e vista superior. Pessoal, acabei de ver aqui, tá chegando um apagão aqui. Eu sou o último computador ligado aqui no Senai e é o no-break que está segurando aqui. Pode ser que a aula interrompa, tá? Se interromper, aí eu tento voltar, né? Assim que voltar, e se não voltar hoje, eu deixo gravado o final, tá bom? Eu só deixando esse recado aí. Então, vista frontal, vista superior, vista lateral direita, vista lateral esquerda, vista inferior e vista superior. Então, aqui é a representação, né, de como que é o símbolo de cada um. Se for no primeiro diedro, é aqui da forma esquerda, né? E o terceiro diedro aqui da forma direita. Então, que são as vistas? Lembra daquele potinho que eu usei na última, né? Que eu usei na última aula, vocês estão lembrados? Lembra, pote de marmita? É, um potinho bem pequenininho. Então, eu usei aquilo lá de exemplo justamente para mostrar para vocês as vistas. Aqui tem quase uma espécie de uma escadinha, né? Então, ó, quando você está no primeiro diedro, ele não considerou o que a gente está vendo aqui, esse do lado esquerdo. Ele não considerou o que a gente está vendo aqui direto. Isso aqui é como se fosse o fundo. A vista frontal é o que está escondido, né? Então, no primeiro diedro é o seguinte. Deixa eu ligar a câmera aqui que eu acho que vai ficar mais legal. É como se tivesse o observador, né? Caraca, a câmera não vai funcionar. Tá um lag do tamanho do mundo. Vou ter que falar conceitualmente porque não estou transmitindo. Então vamos lá. É como se tivesse o observador, o objeto e a folha que você quer representar. Como se fosse uma lanterna ligada, né? E você projetasse no papel a sombra daquele objeto. Então o primeiro diedro é mais ou menos dessa forma. Então aqui, ó, ele representa muito esse aqui, ó, do dado, né? Esse desenho do dado. Então, se você quer a vista superior, né, que é o número 2, ela é projetada na parte de baixo, né? Na parte inferior. Se você quer a vista frontal, né? É como se jogasse ela para as costas. Se você quer a lateral aqui, que onde é o 3, né? Que no caso seria a lateral esquerda, ela fica projetada na direita. E assim vai, como se fosse uma lanterna iluminando e a sombra que a gente projeta no primeiro diedro. E o terceiro diedro? Ele é similar a um espelho. É como se você estivesse vendo, batesse, né, na superfície e voltasse para projetar. Então, ó, primeiro diedro, a vista 5, ó, é a vista inferior. Ela está acima da frontal, certo? Se você pegar a vista superior, está abaixo da vista frontal, que é o número 2. Se você pegar a lateral esquerda, né,
que a 4 está à direita. Se pegar a vista lateral direita, está à esquerda. E a vista posterior, né, fica à direita da vista lateral esquerda. Então, assim é feita a projeção e posicionamento das vistas no primeiro diedro. No terceiro diedro, já é o contrário. Você olhou a vista superior por cima, é como se batesse e voltasse. Então, a vista superior fica realmente acima. A vista inferior fica realmente abaixo, né, da vista frontal. A vista frontal é sempre que baliza, né, sempre que faz o centro. A vista lateral direita, né, que é o número 3, fica à direita, a vista lateral esquerda fica à esquerda e a posterior fica à esquerda da vista lateral esquerda. Então, essa é a diferenciação. Como que a gente usa aqui? Primeiro diedro, Estados Unidos e Japão, terceiro. Então, isso é uma forma convencionada para posicionamento das nossas projeções ortogonais. Então, aqui embaixo você tem, ó, as vistas principais, primeiro e terceiro diedro aqui embaixo, né? Para justamente estar bem pequeno, mas é a forma como é projetado, né? Aqui é o terceiro diedro que tá. Então, eu trouxe um pouquinho maior para vocês verem, ó. Primeiro diedro, superior fica embaixo, inferior fica em cima, lateral direita fica à esquerda, lateral esquerda fica à direita, e a frontal é quem está centralizado. E o terceiro, superior fica realmente em cima, inferior fica realmente embaixo, direita, né, fica realmente à direita, lateral esquerda fica à esquerda, e assim vai. E temos também a representação em perspectiva que vai ter no nosso, da nossas atividades, né? Então, desenho em perspectiva, não nessa, se não me engano, não sei se nessa você já tem um, como fala, se já tem uma folha de questionário, me fugiu a memória agora, mas é algo que vai seguir para frente do curso, né? Então, perspectiva é a técnica de representação de um objeto real em suas dimensões no plano bidimensional. Atualmente, há diversos programas especializados na construção de perspectivas na área de refrigeração e climatização, arquitetura e mecânico. A habilidade de traçar uma perspectiva é importante no desenho técnico para que as informações pertinentes ao projeto sejam bem compreendidas. A transmissão da ideia técnica de um objeto para leigos se torna mais difícil por meio de desenho em perspectiva. Então aqui ele vai mostrando, né, como que fica um desenho, né, projetado aí no primeiro diedro e como que ele é em perspectiva. Então era um blocão, né? Aqui ele foi como se seguisse os passos, né? Vou seguir o passo aqui do primeiro da vista superior. Foi lá e fez o recorte, né? Aqui seguindo à direita. Aí ele desceu, né? Esse que está à esquerda inferior aí, esse desenho em azul. Aí agora ele fez os recortes conforme a vista lateral esquerda, né? Os cortes. E por último ele pegou a vista superior e afinou o desenho, né? Finalizou ele em perspectiva, que é basicamente esse aqui, né? Tá projetado o desenho no primeiro diedro as vistas ortogonais e ele já em perspectiva aqui do lado direito. E outra coisa importante é as cotas, né? Então, isso aqui porque muitas vezes a gente tem um projeto lá e você não sabe quais os tamanhos, né? Tem que conferir aqui, estou fazendo a execução e eu estou sem receber aqui sem a cota. Onde que a gente geralmente instala, né, as nossas evaporadoras? Mas no ponto centralizado da sala, né? Então, as cotas são importantes até para isso, né? Para centralizar, para ver as reais medidas, para você saber também quanto de tubulação você tem que levar. Muitas vezes você consegue até preparar ela antes, né? Qual vai ser o melhor trecho. Então, você pode, vou fazer por aqui porque parece que é mais simples. Aí você vai ver na realidade, como não tem cota, a distância é muito longa e o custo vai ser muito mais elevado, mesmo sendo mais simples. Então, muitas vezes não vale a pena. Então, a cota ajuda nisso. Então, para que seja indicado no desenho técnico o conhecimento de tamanhos e formas, essa representação geométrica pode ser realizada por meio de medidas denominadas cotagem, né? É necessário que você faça, né, com exatidão a representação de dimensões e posições dos diferentes elementos. Esse processo não trata simplesmente da colocação das informações dimensionais nos desenhos, visto que ele requer a utilização de regras contidas em normas técnicas apropriadas. As medidas incorretas ou equivocadas podem causar grandes prejuízos, né? Então,
Aqui as informações importantes, né? Requer cuidados, né? Os quais cumpridos facilitam a interpretação das informações inseridas. São utilizadas linhas de chamada com traços mais finos em relação às linhas definitivas. As linhas de cota são paralelas às linhas de medida. Deve-se evitar cotas no interior do desenho. Linhas de chamadas perpendiculares, né, das cotas, e não se deve repetir cotas, né, para não encher tanto o desenho. E a posição do texto inserido deve ser no meio da linha da cota. Então, as cotas, né, são números que indicam as dimensões lineares ou angulares dos elementos, correspondendo às dimensões previstas. As linhas de chamada, né, são linhas com traços contínuos e finos, normalmente perpendiculares à linha de cota, tendo origem no elemento a cotar, e as linhas, né, de cota em si são linhas retas ou arcos, normalmente com setas nas extremidades do traço contínuo, paralelo ao contorno do desenho. Então tá aqui a cota, né, o 3. A linha de cota é o que representa. Esse 3 é da onde até onde, né? Esse traço que está embaixo. E a linha de chamada é para representar, né? Para facilitar a leitura do mesmo. Certo, pessoal? E aqui ainda tem o seguinte: se vocês passarem o mouse aí na apresentação, tem um link com uma atividade para ser feita. Hoje veio com o exercício de casa, hein? Quem está pelo celular aí agora? Eu, professor. Está pelo celular? Eu vou copiar esse link aqui e vou jogar para você agora. Vou jogar no chat aí. Então hoje tem exercício aí para fazer, né? Para ver se está todo mundo aí atento. E mesmo, pá, podia ter alguém jantando, né? Jantando não tem problema não, que dá para ficar atento também, né? Todo mundo conseguiu abrir aí um link? Sim, consegui abrir aqui, professor. Vai trazer vocês para cá. Vou Eu compartilhar a também tela. consegui. Vou compartilhar a tela rapidão e já volto aqui, ó. Então a tela tá aqui, né? Tem os desenhos, né? Algumas perguntas aí para fazer, justamente para fixar, né? Para todo mundo ficar safo. Então, deixa eu voltar aqui para quem ainda não pegou o link. Deixa eu jogar aqui, né? Para vocês fazerem. Então, né? Alguma dúvida por enquanto? É melhor fazer a dúvida antes de responder, né? Que senão o cara vai me perguntar aí bem o que é a questão do exercício de hoje. Alguém ficou com alguma dúvida em desenho, em relação à cota, principalmente as projeções ortogonais, né? Primeiro e terceiro diedro. Linkou o que foi passado lá na SAP 1. Como que tá? Tá tranquilo, professor. Pra mim tá tranquilo. Tranquilo, né? Samuel deu feedback aí. Então, pedi para vocês fazerem exercício de fixação. E se alguém tiver alguma outra consideração para fazer sobre a instalação de AutoCAD, como que a gente vai fazer a SAP 2, pode ficar à vontade aí também. Ninguém tem dúvida de mais nada, não? Até agora tá tranquilo, professor. Tá muito Tranquilo, né? semelhante igual a SAP 1. Eu só tô tendo dificuldade lá naquele negócio para poder acessar o CAD lá. Tem que ligar para a secretaria lá, pedir autorização lá, ou sei lá como Tem é que que é. Né? pedir. Até eu pedi também para conseguir como fala, para eles liberarem só com documento realmente. Manda e-mail, Felipe. E até a aula de hoje não foi, estava conversando com o Matheus, né, no começo. A aula de hoje não foi CAD, justamente para todo mundo se organizar, para a gente começar todos juntos a SAP 2. Infelizmente a SAP 1 já teve que ser feita, que a gente não tinha tempo hábil, né? E assim que vocês tiverem o CAD, já vão treinando, né, com a SAP 1 para familiarizar com a ferramenta. Se possível, já comece a SAP 2, é aconselhável. Mas aí a partir da semana que vem, a gente vai junto aí construindo esse desenho, né? E as habilidades e competências referentes ao CAD, né? Para todo mundo aí que estiver disponível. Então, peço que organizem aí para estar com ele disponível já na próxima quinta, que não vai ter mais como atrasar, né, o começo dessa atividade. Todo mundo fez o exercício aí também de fixação?
Já fizeram, acertaram tudo. Tô fazendo, tô fazendo. Deixa eu ver se eu acerto aqui também. Graças a Deus eu consegui bem aqui no exercício de fixação. Não precisa contar a nota não, mas se quiserem, já sai com gabarito também, tá bom? Na hora que finalizar. Pergunta aí, tá todo mundo ainda fazendo exercício de fixação? Que fica um silêncio aqui, até eu fico um pouco incomodado. Depois eu multiplico isso por 0,757. Pessoal, estão aí ainda? Estão me ouvindo? E aí eu te volto da quanto? 600 euros? Sim, professor, estamos ouvindo sim. Tamo aqui, porque tá concentrado lá no exercício lá. Ah, então vocês me avisam aí quando for voltando. Eu vou aguardar vocês aqui, tá? Não, tranquilo. Você levar o. Ele coloca aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó. Ele vai colocar em chapéuzinho, tá vendo? Eu fiquei em dúvida agora nessa aqui na Aí você número coloca 1, 1,54 da valor, folha né? 4 a 3. Tá aqui. Vai piscar na tela, ó. 1, Certo? 2, 3, 4, 5. É igual o Jequiti lá do Silvio Santos. Já foi. E aí. Eu nem vi, professor. Então vamos de novo, hein? Se prepara agora. Vai piscar o Jequiti na tela aí de novo, hein? Tranquilo. Beleza, beleza, tranquilo. Foi de novo. Pera aí, só mais um aqui, professor. Tá, tô esperando. Aqui, ó. É só essa partezinha que você falou mesmo. Só para mim. Deixa eu só te dar uma. É só esse pedacinho. É porque eu estou escondendo mesmo. Aqui, ó. A viscosidade de 321, o resultado é isso mesmo. 428 vezes 1, né? Aqui. É porque eu tinha falado o valor errado, eu tinha olhado de cima. 660,11, tá vendo? Eu passei errado, vocês mesmo valor lá, da resposta. Né? 660,11 é o de cima. É o 475. Pronto, zerou. Terminou, né? Zerou é de terminou, não é de que veio com zero no fim, não, né? Isso, terminei aqui. Eu já entreguei, né, professor? Quanto é que ficou aí a média? Aqui tá tranquilo. Tem como fazer de novo, não? Tem professor? como fazer, pode clicar de novo. É para fixar mesmo. Alguém perguntou a nota, bem quando você finaliza, aparece ver pontuação. Aí já aparece o gabarito junto. É Matheus, né? Você não dia, né? Como é que chama ele? Vai terminar, professor. Show de bola. Aí já confere o gabarito aí, vê o que acertou, o que errou. É justamente para fixar, tá?
os valores do lado, os valores Quem, do Everton? que gera Tem. gráfico. É o banner? Ele vai Sim, Vanner. Você vai ver que vai dar tipo Eu já acabou. Parece Show que de ficou bola. 10, né? Aí sim, hein? Então, é bom que deu um resultado bom a aula, fixou. Agora Ficou bom? lógico, é 10 de 10, é excelente, né? Não. Agora os conceitos já estão na mente, né? Mantenha estudando aí e nas próximas que a gente vai usar esses conceitos, entendeu? Então é bom que vocês saibam que aí eu não preciso parar para explicar na próxima. Aí a gente vai CAD até o fim. Fechado? Fechado. Então aí. Beleza, professor. Senhores, então muito obrigado, né? Pela web, agradeço a presença de cada um aí. Desculpa as falhas técnicas aí que o nosso prédio passou, né? Mas a queda de energia não tem como controlar. Mas graças a Deus a gente não caiu, né? Então estamos firmes aí. Sigam, mantenham-se estudando pelo menos 1 hora por dia. Liberou o CAD, já vai lá mexendo, né? Sejam curiosos, né? Para não fique assim, tem que fazer SAP. Não, vai lá, faz um desenho, faz outro. Tenta brincar com a planta da sua casa, né? Pega uma antena ali, estica ela, mede, faz seu quarto. Vai ali, porque o importante é a hora de tela, né? É estar ali mexendo o mouse mesmo, clicando na função, para a gente já chegar mais safo na próxima web. Então, utilizem, né, da ferramenta, vão trabalhando com ela. E é isso. Até a nossa próxima web aula. Fiquem com Deus. E até mais. Até mais, professor. Fique com Deus também. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Com Deus.